Agora, autorizou. Então, vou dar o início, tá bom, professor? Boa noite a Aham. todos. Meu nome é Bruno, médico residente do terceiro ano de otorrinolaringologia do Hospital Santo Antônio. Hoje, a gente vai ter uma aula de grande relevância, de grande importância para todos os otorrinolaringologistas. Essa aula será ministrada pelo Dr. Diego. O Dr. Diego Guzman foi, inclusive, meu veterano na época de faculdade, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Agora vou para a apresentação formal. Então, o doutor Diego é médico formado pela UFBA, otorrinolaringologista formado pela Faculdade de Medicina do Hospital da USP, e atualmente ele faz o fellowship em bucofaringolaringologia, atualmente em andamento. Professor, a palavra é com o senhor. Valeu, Brunão. Depois eu te passo aquele dinheiro que a gente combinou para você me apresentar dessa forma. Mas obrigado pelas palavras aí. É um prazer estar aqui com vocês, rever a todos desse hospital que eu criei um grande carinho também no período que estive lá. Queria deixar aqui registrado no vídeo meu agradecimento a todos da residência, tanto pelo período que estive aí, quanto por esse convite atualmente. Para mim é um prazer. Já peço desculpas também pelo adiamento da última reunião, mas tive um contratempo naquele dia. Coisas, enfim, do fellow, das cirurgias que a gente estava programando aqui, acabei me atrapalhando com o tempo, mas hoje deu certo. E realmente é uma aula bem interessante, assim, da gente comentar alguns aspectos da estroboscopia, né, que é um exame que eu particularmente considero de difícil realização, né? Na verdade, é um exame que eu ainda estou aprendendo a fazer e cada vez mais, com cada vez mais exames feitos, a gente percebe novas coisas que a gente pode aperfeiçoar. E o estudo desse exame é de fundamental importância para a gente avaliar as patologias de laringe e principalmente de corda vocal, né? Que é basicamente o exame foi desenhado para tal, né? As telelaringoscopias, as videolaringoscopias sem estroboscopia acabam sendo suficientes para avaliação da laringe, mas da prega vocal especificamente, a estrobo é muito fundamental. Tem lesões que a gente só visualiza com estrobo, então é um tema realmente bastante interessante da gente comentar algumas coisas. Meus agradecimentos à coordenação da residência de otorrino do Irmã Dulce, na pessoa do doutor Eduardo e todos os outros médicos assistentes e professores, colaboradores do grupo também, né, alguns deles aqui presentes, e mesmo os que não estão, mas assim, são todos colegas de bastante relevância e que me ajudaram muito na época que estive lá, então já agradeço a todos antecipadamente, e a presença de todos aqui nessa terça-feira à noite. Bom, vou compartilhar minha tela. Eu acabo não visualizando o chat, então se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode mandar, ou se quiserem deixar para o final também. Se tiver alguma dificuldade de reprodução aí durante a apresentação, vocês me sinalizam, que eu retorno, tá? Bom, conforme a gente tinha falado, a gente vai falar de videoestrobularingoscopia, e eu estruturei a aula em alguns tópicos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho na introdução do histórico do exame e de como ele foi idealizado e do modo de funcionamento desse exame. O posicionamento que a gente deve colocar o paciente, né? Lembrando que, assim, são coisas que são muito de vivência pessoal também, mas algumas coisas eu baseei em literatura, mas a gente vai aperfeiçoando a nossa forma de realizar conforme a gente vai fazendo os exames, tá? Mas é um bom ponto de partida essas coisas que eu vou colocar aqui. A anestesia para fazer o exame, especificamente, um pouco de técnica e os parâmetros de estrobo que a gente acaba visualizando durante a realização do exame. Depois vou mostrar alguns videozinhos de caso clínico para a gente mostrar algumas alterações aí de curiosidade. Bom, na introdução, assim, vamos definir o exame, né? O exame, ele é um exame diagnóstico, né, que foi desenvolvido para avaliar especificamente a vibração das pregas vocais, tá? E qual é o princípio de realização do exame?
é produzir um padrão de imagem em câmera lenta, em slow motion, que permita a gente avaliar todas as fases de vibração do movimento da prega vocal. E isso é baseado nessa lei de Talbot, que é uma lei da oftalmologia, que diz que a imagem, né, permanece na retina por cerca de 0,2 segundos. Então, se a gente atrasar um pouquinho, né, se a gente criar uma imagem que permaneça menos tempo do que isso, a gente vai criar uma sensação de imagem sequencial, né? Então, é o princípio daqueles cardzinhos de mágico que roda, né? Vários folhetinhos aí desenhados. E nosso cérebro ele tem uma capacidade de fazer uma correspondência. Então, você pega várias imagens estáticas e você compõe elas, reproduzindo-as nesse período menor do que 0,2 segundos. E seu cérebro ele acaba gerando como se fosse uma imagem contínua. E é isso que a gente vê naqueles cardzinhos, né, de mágico. E o exame de estroboscopia é baseado nessa lei. Então, os flashes, né, os flashes de luz, eu vou mostrar depois, eles acontecem em imagens menores do que 0,2 segundos, e por isso que a gente tem essa sensação de câmera lenta no movimento da prega vocal. Um breve histórico, né, de estroboscopia, a gente tem lá no século XIX, esse cientista, o Stampfer, que ele criou o primeiro estroboscópio, né? Que era circular e ele girava, e aí as imagens pareciam se movimentar em câmera lenta, justamente utilizando essa informação de que essas imagens em reproduções mais rápidas, elas dão essa sensação de movimento contínuo, né? Em 1874, esse cientista também, acho que é austríaco, salvo engano, o alemão, Ortel, ele criou esse aparelho aqui que também fazia esse tipo de, mais ou menos o que o Stampfer tinha feito, mas num aparelho que disparava várias imagens e vários flashes de luz nesse círculo aqui que era vazado, né? E isso criava essa sensação de movimento também. Já no século XX, lá em 1960, esse grupo de pesquisadores, eles, em colaboração, eles desenvolveram as bases da estroboscopia propriamente dita, que permite hoje em dia a gente avaliar esse tipo de imagem aqui, como está aqui ao lado, né, desde a fase de fechamento da prega vocal até sua fase máxima de abertura, e a gente vai ver isso ao longo da apresentação. Como é o funcionamento do estroboscópio, né? O estroboscópio ele emite flashes intermitentes de luz, né? E esses flashes eles são desincronizados com a frequência fundamental da voz. A frequência fundamental da voz a gente capta através daquele microfone que a gente posiciona no pescoço do paciente, né? Então, aquele microfone ele capta esse ciclo vibratório e calcula a frequência, né? Então, digamos, para um homem ali entre 100 e 140, 150 no máximo, e aí o aparelho ele emite flashes de luz um pouquinho assíncrono a isso, com flashes numa frequência um pouco menor do que a da frequência fundamental da voz. E é isso que vai permitir a gente avaliar como se fosse em câmera lenta esse movimento. Se ele emitisse flashes de luz na mesma frequência, a gente veria uma imagem estática, já que o flash de luz iria bater sempre no mesmo ponto e a gente não teria essa sensação de movimento. Como ele atrasa um pouquinho, a prega vocal vai se movimentando e aí o flash de luz vai batendo em pontos diferentes e sequenciadamente na prega vocal, e isso vai permitir com que a gente visualize aquele movimento de onda mucosa, né, bem de câmera lenta mesmo. Então, há um atraso do disparo, né, causando essa sensação. E o equipamento é um equipamento que tem uma fonte de luz, uma câmera acoplada a ele, com um telescópio de laringe, né, e tem os pedaizinhos aqui para você ajustar a velocidade da emissão dos flashes de luz para você tentar chegar o mais próximo possível dessa frequência fundamental, e aí você ter essa sensação de movimento em câmera lenta, tá bom? Lembrando que a gente tem nasofibroscópios também, com a possibilidade de você fazer estroboscopia, né? Mas
Até que com a evolução tem alguns nasofibroscópios que têm uma imagem muito, muito boa, né? Hoje em dia, principalmente aqueles com chip na ponta e tudo mais. Mas o exame melhor, assim, de melhor resolução ainda é com o telescópio de laringe de 70 graus. E como é o posicionamento? Bom, eu tirei umas fotos de mim mesmo, né? Para vocês visualizarem como é o posicionamento melhor, assim, para fazer o exame. Isso, na minha opinião, claro, as pessoas podem ter metodologias diferentes. Mas essa posição em que o quadril do paciente fica bem atrás na cadeira e ele inclina o tronco para frente, fazendo com que você tenha uma angulação mais reta da laringe, né? Então, a laringe fica posicionada num ângulo mais favorável para você entrar com o telescópio, e aí você pede para o paciente colocar a língua para fora, e a gente segura a língua de uma forma que eu vou mostrar depois. Né? Tem pacientes que têm uma limitação desse posicionamento, e aí o exame fica com bastante dificuldade de ser feito. Né? Quanto mais inclinado e com a extensão da cabeça, né? A gente tem um posicionamento mais adequado para a realização do exame, fica um pouco mais fácil. Em relação à anestesia. Bom, anestesia depende muito se a gente vai anestesiar ou não anestesiar, né? Existe sempre essa discussão, tem pessoas que não gostam de anestesiar, tem pessoas que gostam. Mas, assim, a decisão depende de alguns fatores. O primeiro deles é a alergia, né? Se o paciente é alérgico a anestésico tópico, não adianta a gente fazer anestesia, obviamente. Né? Então, a gente vai tentar fazer o exame de forma o menos traumático possível. Agora, tem pacientes que não vão tolerar o posicionamento do telescópio pela boca e o exame não vai conseguir ser realizado. Só se você tiver realmente o nasofibroscópio, aí você consegue realizar, embora com uma definição de imagem às vezes um pouco pior. Vai dar preferência, tem pacientes também que preferem não anestesiar, pacientes, principalmente aqueles que já são submetidos a esse tipo de exame há mais tempo, já conhecem, né? Já peguei alguns pacientes que realmente preferem que não anestesie, e a gente deve considerar a presença de disfagia, né? Como um fator limitante para anestesia, já que a anestesia ela tira um pouco da aferência, né, e da propriocepção ali em relação à saliva, e isso pode predispor à aspiração. Né? Então, a gente deve considerar como um fator limitante para anestesiar a presença da disfagia, principalmente aquelas disfagias mais graves. Né? Então, para esses pacientes, realmente a gente acaba evitando pelo risco de broncoaspiração mais importante. Que tipo de anestésico a gente usa? Basicamente é a lidocaína mesmo, já que ela tem um bloqueio sensitivo bem interessante, sem fazer disfunção motora, tá? Tem um tempo de ação mais curto, então isso é uma desvantagem. A gente vê pacientes que às vezes são mais difíceis de fazer exame, ou que o exame demanda mais por ser alterações, né, mais detalhadas, ou alteração estrutural mínima mais discreta, que você precisa de uma boa imagem. Então, o paciente vai perdendo a ação do anestésico e vai tendo náusea, isso é um fator limitante, tá? A solução que a gente usa é essa 10%, que te permite aí o uso de 100 miligramas por jato, e isso dá uma dose máxima aí de cerca de 20 jatos por paciente, né? Excedendo esse valor, a gente corre o risco de intoxicar o paciente com anestésico, a gente tem que saber reconhecer os sinais de intoxicação. Quais são eles? Principalmente confusão mental e rebaixamento do nível de consciência ou sonolência. Né? Não tem antídoto, então a gente tem que parar o exame, monitorizar o paciente, deixá-lo em observação. Então, isso é sempre um risco quando a gente utiliza anestésico. Dessa forma, também alguns profissionais preferem não fazer por causa disso. Eu, particularmente, né, tenho anestesiado a maioria dos meus exames, exceto nas vezes que o paciente mesmo solicita não fazê-lo, né, mas eu acho que promove um exame de um pouco mais qualidade, com um pouco mais de tranquilidade para você fazer sem ficar aquele paciente com náusea, dificultando a realização do exame. E onde a gente vai anestesiar? Né? Isso é uma dica que o Domingos aqui, o doutor Domingos, sempre dá para a gente. Para a gente, primeiro, não utilizar muitos jatos. Na verdade, a gente não precisa utilizar vários jatos. Tem pessoas que chegam lá e um monte de jato lá. Isso pode, né, aumentar a cialorreia do paciente, porque ele não consegue mobilizar, perde a aferência.
Mas assim, eu faço basicamente 3 a 4 jatos, e nessas posições, nos pilares, base da úvula, em alguns casos, base da língua também, eu entorto um pouquinho a pontinha do anestésico e jogo um pouquinho na base da língua ali. Mas, em geral, 3 a 4 jatos nessa distribuição é o suficiente. O ideal é você colocar o sprayzinho não lá dentro da boca, né? Tenta colocar um pouco mais fora, assim, no terço médio da língua, de forma que o spray ele se espalhe ali pela orofaringe, e aí isso dá uma melhor distribuição do anestésico. Mas lembrando de direcionar para esses pontos. Então, direciona para o lado direito, direciona para o lado esquerdo, e direciona aqui para a base da úvula, tá? Em relação à técnica, a técnica, assim, basicamente de como eu faço, né? Então, posicionar o microfone na lâmina lateral da cartilagem tireoide, tá? Na proeminência laríngea. Nos homens é bem mais fácil de você posicionar, né? Você pode pedir para o próprio paciente segurar, ou então, se você dispor de um auxiliar, o auxiliar segura para você. E aí eu traciono a língua dessa forma. Então eu pego com o meu terceiro dedo e com o meu polegar aqui, né? Então seguro a língua e com o meu indicador, como está aqui na foto, eu seguro a arcada superior ou lábio superior para o paciente não fechar os dentes na minha mão. Então, e isso também vai me permitir fazer com que eu guie o meu telescópio de laringe utilizando como apoio o meu indicador aqui, tá? Uma dica que eu acho interessante da gente observar é, ao introduzir o aparelho, o telescópio, você introduzir superiormente na boca. Tem muita gente que entra rente à língua já, né? Mas isso acaba te dando um pouca angulação quando você está chegando lá atrás, né, na transição da base da língua. Então, eu entro aqui por cima, então guio o telescópio no meu indicador aqui superiormente, e isso me promove um ângulo, quando eu chego lá atrás, mais interessante para eu não precisar introduzir tanto o telescópio, minimizando assim essa questão da náusea do paciente, né? Um outro ponto interessante nessa realização do exame, nessa técnica, que eu acabo adotando, isso é algo que o Dr. Rui Mamona, não sei se todo mundo conhece, ele bate muito nessa tecla, é você entrar o mais angulado possível, né? Então você entra, aqui está a câmera, né? Imaginamos aqui na minha falange aqui. Então a câmera está aqui, então eu entro já bem angulado, dessa forma eu já consigo visualizar bem a cavidade oral, vou chegando posteriormente até chegar na transição da língua com a base da língua. E é nesse momento que eu peço para o paciente fonar, né? E aí o paciente vai fonar um E comprido, ou naqueles pacientes que têm uma língua mais retroposicionada, que o malampate não é tão favorável, você pode pedir para ele fazer um I fininho, né? Um I mais agudo, e isso alonga mais a laringe, estira mais a laringe, e aí te deixa posicionar o telescópio, né, mais facilmente, digamos assim, né? Então, acho que de técnica de realização são essas dicas que a gente pode dar. E parâmetros, né? Bom, os parâmetros são os mais... O que a gente tem que observar, né, durante a nossa realização, o que diferencia esse exame dos outros exames de uma simples videolaringoscopia. E quais são esses parâmetros? São esses aqui, né? Frequência fundamental, o fechamento glótico, a simetria de vibração, onda mucosa, aspecto da borda livre, a periodicidade e amplitude de vibração. Bom, frequência fundamental é qual é a frequência de voz do paciente. Então, nos homens, a gente espera uma voz mais grave, geralmente, e nas mulheres, uma voz mais aguda, né? Então, nos homens, ali entre 100 a 130, e nas mulheres, 160, 180, 190, ali mais ou menos é o normal que a gente espera. Em relação ao fechamento glótico. Bom, o fechamento glótico a gente vai classificar ele como um fechamento glótico completo, quando há uma coaptação, né, completa das pregas vocais em toda a sua porção fonatória, ou então incompleto. E aí a gente vai classificar as fendas de acordo com como elas se apresentam.
Então, nesse caso aqui da figura, a gente tem uma fenda posterior, né? Uma fenda que está aqui localizada no terço posterior das pregas vocais. E temos outros tipos de fenda, fendas paralelas, as pregas vocais elas não se tocam muito na linha média. Temos fenda em ampulheta, que é característico dos nódulos, por exemplo, né, que é aquela fenda que se abre anteriormente e posteriormente. E aí a gente vai tentar descrever no nosso laudo quando não há um fechamento glótico completo, que tipo de fenda a gente encontra, se há, né, alguma suspeita de infradesnivelamento ou supradesnivelamento de alguma prega vocal também. Beleza? Por enquanto, tudo bem aí? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só falar. Bom, simetria de vibração é basicamente as pregas vocais fazerem o que a gente chama de imagem em espelho, né? Então, toda a extensão do movimento e todo o padrão de vibração ele deve ser simétrico em relação a uma prega vocal e a outra. Então, a gente pode descrever, se alterado, se a gente visualizar, né, alguma diferença nesse padrão vibratório, como uma assimetria de fase, por exemplo, ou um movimento assimétrico de pregas vocais. Eu tenho um exemplo disso mais para frente ali nos videozinhos, tá? Em relação à onda mucosa, eu trouxe esse videozinho aqui para a gente ver o que é onda mucosa. Onda mucosa é isso aqui, ó. Bem bonitinho nesse vídeo. Só terminar o vídeo depois vai explicar. Beleza. Esse é um vídeo do YouTube, não é meu, não. Bom, a onda mucosa, ela vem daquela teoria lá de Hirano, que é a teoria do corpo e cobertura, né? Você tem o corpo, que é o músculo vocal, e você tem a cobertura, que é composto pelo epitélio e pelo espaço de Rank pela camada superficial da lâmina própria, né? Então, um corpo que é tonificado, né, um músculo vocal normal, ele permite com que essa cobertura, que é um tecido elástico da prega vocal, ele deslize sobre esse corpo, desde a sua face subglótica até a sua face glótica, nesse movimento que é contínuo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Nesse movimento que ele é contínuo, como a gente visualiza nesse vídeo aqui. Então, a gente vê como se fosse uma onda se propagando. Então, a prega vocal ela tem uma extensãozinha, né, um pouquinho subglótica. Então, a gente vê que esse fechamento ele se propaga desde as suas camadas inferiores até mesmo se estendendo aqui lateralmente, como a gente visualiza aqui nesse vídeo. Eu não sei se todo mundo conseguiu ver. Então, a onda mucosa, a gente vai classificar ela como uma onda mucosa preservada, né, diminuída ou até mesmo ausente em alguns casos, como, por exemplo, casos de atrofia de prega vocal, né, casos com cicatrizes importantes na prega vocal ou lesões que exerçam um efeito de massa na região da prega vocal. E aí essa onda mucosa pode não estar presente dessa forma que é a normal aqui, como a gente visualiza nesse vídeo. Aspecto da borda livre, a gente vai classificar a borda livre como uma borda livre sem nenhum abaulamento, né, regular, não tem nenhuma lesão, nenhuma projeção, diferentemente do que a gente visualiza aqui nessa imagem da direita, que é uma imagem de uma papilomatose laríngea. Então, a gente vê uma borda livre, né, alterada, com lesões, né, projeções papilomatosas aqui, e a gente vai classificar basicamente visualizando, né, essa borda livre, que é essa região mais medial da prega vocal. Desculpe. Aqui. Então, essa região mais medial da prega vocal. Então, a borda livre a gente vai classificar dessa forma, né? Periodicidade. Bom, a periodicidade do movimento ela tem muita relação com o ciclo vibratório e os feixes de luz que são emitidos, né? Então, a gente vai ter um movimento que é periódico, regular, né? Ou um movimento irregular, inconsistente ou aperiódico, né? O aperiódico é o que a gente vê, por exemplo, no edema de Rank. O edema de Rank, por você ter um aumento muito grande do espaço de Rank, você não tem uma onda mucosa
preservada. Você tem uma onda mucosa exacerbada, na verdade, e aí você não consegue sincronizar o feixe de luz com o movimento da prega vocal. Então, vai um movimento totalmente aleatório ali. E esse é o movimento aperiódico. O normal é você encontrar um movimento periódico, regular, em que os feixes de luz eles batem no mesmo ponto do ciclo vibratório, dando essa sensação aí do movimento de câmera lenta, de slow motion e simétrico dos dois lados, tá? Amplitude de vibração, que tem a ver com a extensão lateral da prega vocal, né? Então, você vai avaliar sempre em comparação um lado com o outro. Como, por exemplo, a gente visualiza aqui nessa imagem. Aqui já com a estroboscopia. Então, a gente está visualizando aqui uma imobilidade de prega vocal esquerda, né? Em posição mediana, praticamente. E essa amplitude de vibração da prega vocal, ela está reduzida do lado esquerdo. Né? Então, a prega vocal, ela não se estende lateralmente, a prega vocal esquerda não se estende lateralmente, igual a prega vocal direita está movimentando. Então, a gente fala que é uma amplitude de vibração reduzida à esquerda, e ela pode ser simétrica ou assimétrica, né? Nesses casos, simétrica nesse caso aqui é assimétrica, né? O lado direito está preservado, o lado esquerdo não. E adequada ou inadequada, né? Adequada é quando o movimento ele está presente, porém ele não tem uma extensão preservada. Então, não sei se deu para entender, acho que não deu muito para entender, né? Ó, você tem simetria ou assimetria. Então, um lado tem uma extensão lateral preservada em relação ao outro ou não. E adequada ou inadequada é justamente quando esse movimento está presente, porém ele não é totalmente preservado. Beleza? Bom, vamos ver alguns casinhos aqui. Esse aqui eu já mostrei, que é uma paralisia, né? Uma imobilidade de prega vocal esquerda. Todo mundo vê aí, visualiza isso? Sim. E aí, nesse caso aqui, o que eu acho interessante da gente avaliar nas imobilidades, por que a estroboscopia é interessante na imobilidade de prega vocal? Já não bastaria fazer uma videolaringoscopia comum? Veria a imobilidade? Sim, veria. Porém, tem um fator que é interessante da gente observar nas imobilidades, que é a presença da onda mucosa. A presença da onda mucosa acaba sendo um fator prognóstico para a gente. Por quê? Para você ter onda mucosa, é aquilo que a gente comentou anteriormente. Você precisa, primeiro, de uma camada superficial preservada, né? Então, o epitélio tem que estar preservado, o espaço de Rank, a camada superficial da lâmina própria também. Então, essa cobertura da prega vocal, ela tem que estar preservada, sem lesões, tudo bem. Mas, para você ter onda mucosa, você tem que ter um corpo também tonificado, né? Aqui o Dr. Rui acaba dando um exemplo que eu acho bastante interessante para a gente entender isso, que é o seguinte: quando você tem uma mesa, né? Aí você pega um lençol na mesa e você faz aquela onda no lençol. E aí você vê a onda se propagar nesse lençol até o final dele. Se você tentar fazer isso no ar, essa onda não vai se propagar, porque você não tem um reparo ali firme para poder servir de base para essa onda propagar. Então, quando você visualiza onda mucosa numa prega vocal que está imóvel, né, que está paralisado, você infere que aquele músculo ainda tem tônus, ou ele está se reinervando. E isso é um sinal de bom prognóstico para aquele paciente. Então, pode ser que aquele paciente evolua bem em relação àquela imobilidade e aquela paralisia ela se resolva. Quando você não encontra uma onda mucosa, né, quando a mucosa a cobertura está muito frouxa e não consegue
formar uma onda mucosa, você infere que aquele músculo está denervado. Então, o prognóstico ele é muito pior para esses pacientes. Em geral, a gente não observa uma recuperação adequada deles. Então, a estrobo, ela, nesses casos de paralisia, ela, na minha opinião, ela sempre deve ser solicitada e também pensando nessa questão da presença da onda mucosa na prega vocal paralisada para você inferir o prognóstico daquele paciente. Logicamente, você vai acompanhá-lo, né, durante um período mínimo de 6 meses, mas ao visualizar um exame desse tipo, você já tem alguma ideia de como vai ser o prognóstico dele. Aqui nesse outro caso, o que a gente tem? Esse caso é legal, vamos ver se alguém acerta. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para a parte desse truque. Tenta falar ele. De vez em quando desincroniza, mas tem uns momentos que dá para perceber. Esse agora tá bem bom. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Alguém tem algum palpite? Agora aí. Mais grave. Vou botar de novo. Só Já que ninguém quis se arriscar, o que a gente vê aqui, pessoal, é o que eu chamei de assimetria de fase. Percebam na vibração de um lado comparando com o outro, como eles não estão sincronizados. Então, parece que... Oh, caramba. Desculpa. Parece que o lado direito, ele É esse aqui mesmo? Não, peraí. Então, parece que aqui o lado direito, você vê que tá chegando no centro e o lado esquerdo está saindo do centro. Então, eles não tá aquele movimento harmônico de encontro, né, na linha média ao mesmo tempo. Aqui fica bem claro isso. Então, isso é uma simetria de fase. Ó, veja aqui, ó. Tá vendo que uma parece ir e a outra tá indo? Uma parece ir, a outra tá indo, não tá esse movimento assim. Parece que uma vai, a outra tá saindo, e depois vem, a outra sai. Então, isso é uma assimetria de fase, né? Essa paciente aqui, eu acho que ela tem alguma EN aqui no terço médio dos dois lados, que eu não sei se é um sulco bolsa, se é um cisto pequeno, né? Que além disso, ela tem uma redução de onda mucosa aqui nesse terço médio, né, dos dois lados. Então, isso é uma assimetria de fase. Ó. Vou botar de novo aqui para todo mundo ver. Ó, aqui, ó, veja que elas não estão sincronizadas no movimento. Parece que uma vai e a outra está chegando. Isso pode ser só ajuste também muscular, assim, às vezes, sabe? Mas tem alguns casos que é relacionado à presença de alguma alteração estrutural mínima local. E aqui. Agora faz assim, ó.
Bom, aqui o que a gente vê, né, é uma lesão centrada na prega vocal esquerda, uma lesão de aspecto infiltrativo. E na estrobo a gente vê que não tem nenhum movimento dessa mucosa aqui, né? Então a gente infere que realmente é uma lesão invasiva, né? Além disso, a própria mobilidade da prega vocal esquerda ela está reduzida, né? Então eu acho que é uma paralisia mesmo, uma paresia, mas acho que é uma imobilidade mesmo. E do lado direito a gente tem uma prega vocal que é móvel e tem um pouco de edema de Heinck na prega vocal direita. Era uma paciente tabagista, né? Grande tabagista. E aí, aqui não tem muita dúvida, né? Deve ser um SEC de laringe. Essa paciente ela se perdeu no segmento, não sei o que deu. Deixa eu ver aqui esse caso aqui. Acho que esse caso dá mesmo paralisia. Mais um aqui. Agora. Bom, nesse caso aqui, a gente visualiza uma lesão branca, né? Lesão de aspecto leucoplásico aqui no terço médio até o anterior da prega vocal esquerda. E a estrobo, nesses casos de leucoplasia, é interessante a gente observar justamente a presença ou ausência da onda mucosa aonde a lesão está localizada. No caso dessa senhora aqui, a lesão ela praticamente não vibra nada, né? Tá um pouco difícil de sincronizar o feixe aqui na estrobo, mas a gente não vê nenhuma vibração. Então isso também nos preocupa mais por a gente inferir que é uma lesão um pouco mais profunda na prega vocal, que está causando ali, já tem algum grau de invasão, já que a onda mucosa ela não está preservada. Se a gente visse, por exemplo, uma lesão como essa, mas com uma mucosa preservada, uma onda mucosa preservada, a lesão vibrando junto com a prega vocal, a gente poderia até admitir, por exemplo, um tratamento clínico, né, voltado para essa leucoplasia, com uma reavaliação mais precoce. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu acho que o tratamento clínico ele só atrasaria o diagnóstico. Então, eu tenderia a ter uma conduta mais agressiva nesses casos, indicando já a biópsia, decorticação, idealmente até com congelação, para a gente ver o que é essa lesão. Então, a estrobo, nesses casos de leucoplasia, auxilia nisso aí. Vou ver esse outro aqui. Chega um pouquinho para frente. Vou adiantar aqui. Respira agora. Vai fazer. Então, aqui não tem muita dúvida, né? Uma lesão polipóide aqui no terço médio da prega vocal direita. Vejam como é diferente, como a prega vocal ela se movimenta, como a onda mucosa ela está presente, né? Então, apesar de a gente não ter muita dúvida visualmente falando de que é um pólipo, mas de repente você pega um pólipo com uma base com leucoplasia ou algo do tipo, e essa característica vibratória preservada te ajuda a ter mais tranquilidade de você indicar uma cirurgia sem tanta urgência de repente, sabe?
Acho que só tem mais esses dois vídeos. Vamos ver esse aqui. Esse aqui a gente visualiza essa lesão aqui no processo vocal à esquerda, né? Uma lesão que sugere um granuloma, né? Justamente pela localização dela, pelo aspecto, né? Uma lesão mais esbranquiçada também. Essa também não tem muita dúvida. Só respira. Isso. De novo. Opa, desculpa. Essa aqui é uma lesão subglótica, né? É um cistinho subglótico, isso aqui. É bem raro de acontecer, viu? Uma lesão benigna, mas cistinho subglótico. Um senhorzinho. Não quis operar, não. Fez tomografia, tá tudo bem. Acho que era isso, pessoal. Uma aulinha mais curtinha, mas espero que tenha ajudado vocês aí a pensar um pouco mais sobre a realização dos exames de vocês, pensar estratégias para a realização desses exames. Né? Espero que as dicas tenham sido úteis também. Como eu falei, eu acho que é um exame super difícil. Ainda estou aprendendo a melhor maneira de realizar e enfim, até de registrar esses casos. O que eu acho que a gente deve ter em mente dessa aula é que, primeiro, eu acho que o posicionamento do paciente é muito importante, né? Eu acho que a anestesia é importante, embora em alguns casos a gente possa, né, abrir mão desse procedimento. E a imagem também é fundamental, assim. Eu tenho essas imagens nem são tão boas assim, tem imagens melhores, mas a imagem para estroboscopia é muito muito importante para a gente não perder, né, detalhes de lesões ou de avaliação. Claro, para o subespecialista ainda mais, mas eu acho que mesmo não tendo a subespecialidade na laringologia, a gente pode fazer bons exames, a gente pode fazer exames que informam aquelas pessoas que pedem esses exames para nós, e a melhor maneira da gente fazer isso é ver exame, estudar esses parâmetros e ver muita lesão para a gente não não perder assim a chance de fazer um diagnóstico correto e mais adequado possível. Queria agradecer aí a presença de todos, queria agradecer o convite da coordenação de otorrino do Irmã Dulce, e a todos os residentes, todos os preceptores lá do serviço. É um hospital que eu tenho muito carinho. E estou aí à disposição para contribuições futuras, se assim vocês quiserem. Obrigado. Obrigado, professor. Brilhante aula. Acho que ficou mais claro aí alguns parâmetros, alguns pontos, e deu para organizar um pouquinho também a cabeça de cada um. Doutor Davi tinha levantado a mão, professor. O senhor ainda... Não sei se o doutor Davi está aí. Não Boa noite. não,
Eu não vi lá que não consigo ver o chat na apresentação, não vi você se manifestando, desculpa. Beleza. Parabéns, Diego. Eu tinha levantado a mão, você tinha perguntado ali se estava tudo bem, se estava tudo direitinho. Foi ótima aula, as imagens estão bem bacanas. Uma coisa que hoje já foge muito aí a minha prática diária, mas sabendo que era você que ia dar essa aula aí, fiz questão de aprender um pouquinho. Obrigado aí pelo mais esse pouquinho de tempo depreendido aí na missão Ozide. Um abraço grande. Abração, Davi, obrigado pelas palavras aí, obrigado pela sua presença. E é isso, acho que é a gente sempre buscar conhecimento, você é um grande exemplo disso, buscar sempre aperfeiçoamento em todas as áreas. E, enfim, muito obrigado pelo convite aí, eu agradeço. Alguém perguntou alguma coisa aí no chat, peraí que eu não... Modelo de relatório. Tem um modelo de relatório, sim. Eu posso mandar para vocês. Eu mando, viu, Isabela? Pode deixar. Só tem que me lembrar que eu esqueço essas coisas, mas eu mando. Alguém tem alguma dúvida a mais? Algum comentário? Sugestão? A aula foi tão boa que ninguém saiu com dúvida. Duvido muito que tenha sido boa assim. Eu... Acredite, foi mesmo. Muita gente aqui agradecendo. Acho que é importante, né, a gente frisar isso. Acho que ninguém tem muito mais dúvida. Vou só interromper a gravação aqui, Isso. que aí não precisa ficar gravando essa outra parte.